Olá pessoal, tudo bem? Olha, vou passar um vídeo para vocês dessa matéria aqui, ó, efeitos coligativos, tá? Já dei a página do livro também para vocês lá no exercício, dá uma lida. E eu vou explicar também porque eu passei os exercícios para vocês fazerem na aula amanhã. Qualquer dúvida, só me conectar online, ok? O primeiro efeito coligativo que nós temos nas misturas de uma solução, porque isso aqui ocorre em soluções, tipo quando a gente mistura o soluto com o solvente. Lembra que eu falei para vocês? O soluto é o que entra em menor quantidade, o solvente é aquele que entra em maior quantidade. Soluto, por exemplo, eu dei para vocês o sal que misturaria com a água, que seria o solvente. Aí forma uma solução. Dentro dessas soluções, existem esses efeitos que ocorrem, tá? Que são chamados efeitos coligativos. O primeiro efeito aqui que eu vou explicar a vocês é a tonoscopia. O que é a tonoscopia? Ou também chamada de tonometria. É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente, provocada pela adição de um soluto não volátil. Quer dizer, é como se você tivesse aqui, ó, aqui você tem a água, né? Aqui ela tá como se fosse uma água pura. E o que faz aqui, quando ela começa a ferver? A pressão começa a aumentar, tá vendo? Que essas moléculas aqui, ó, já tá saindo vapor, porque a pressão tá começando a aumentar aqui. Aí a gente coloca um soluto qualquer, não volátil. Ou seja, um soluto que quando a gente joga dentro dessa moléculas de vapor, ele diminui um pouco essas moléculas. Então, é um efeito de tonoscopia, tá? Que é para diminuir a pressão que estava ocorrendo na fervura dessa solução. Dessa solução, no caso, pura. Então, a gente mistura essas gotículas vermelhas aqui, ó, que são moléculas, é só representativas para vocês entenderem. Ela foi colocada, no caso, misturada e diminuiu. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um montão de vapor. Essas abinhas aqui, ó, parece borboletinha. Não são borboletinhas, tá, gente? É representação de moléculas. Elas começam a diminuir, ó, como é que ficam menos moléculas aqui, ó. Como se fosse o gás saindo. Então, foi misturado aqui, ó, um soluto não volátil que diminuiu a pressão de vapor dessa água. Então, é o efeito de tonoscopia. A segunda é a ebulioscopia, que diz o quê? É a elevação do ponto de ebulição do solvente pela adição de um soluto não volátil. Então, aqui ó, já acontece o contrário. Aqui, ó, tem um aumento da ebulição. Aqui a tonoscopia, ela trabalha com a pressão, né? Diminui a pressão do vapor. Na ebulioscopia, ela aumenta a ebulição. Então, por exemplo, isso acontece muito quando a gente está fervendo uma água. Você já viu aquelas gotinhas que fica assim, blum, 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 blum? Aquilo ali é uma ebulição, no caso do solvente. Então, o que acontece? Eles adicionam um soluto não volátil e esse soluto não volátil, ele começa a fazer o quê? A elevar a ebulição. E esse soluto volátil, o que acontece? Ele também já está em ebulição. Então, por ele estar em ebulição e ser colocado nessa solução que estava também em ebulição, ela vai acontecer o quê? A ebulição dela vai ser maior, as borbulhas vão ser maiores. Então, esse tipo de solução, tá? A gente prepara como ebulioscopia. Cada uma delas, cada um efeito desse de ocorrência nas soluções misturadas, são feitas para que a gente prepare a solução para o uso nosso. Lembra que eu falei com vocês que existem as soluções que são feitas para fazer shampoo, soluções salinas para shampoo, soluções salinas para alimento. Você vai fazer um requeijão numa indústria, você tem que saber qual o tipo da solução, qual o efeito coligativo que ela sofreu, se ela vai servir para fazer aquele tipo de produto. Tem a tonoscopia, ebulioscopia e agora vamos ver aqui, ó, a crioscopia. A crioscopia, na realidade, ela já é, no caso aqui, ó, o estudo da diminuição
da temperatura de congelamento, tá? Aqui embaixo está escrito, ó. Ela já faz um efeito de diminuir a temperatura do congelamento de um solvente, provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Todos eles trabalham com um soluto não volátil, que é um soluto preparado para ser misturado, no caso, com esse tipo, para que cause esse tipo de efeito. Então, a crioscopia, você vê aí, ó, tem a água aqui, tá vendo? Aí, essa água tava com uma certa, vamos dizer aqui, ó, temperatura gelada, ó, muito gelada, que significa que isso aqui é um termômetro, ó, a temperatura tá bem aqui, ó, no caso, bem alta, né, comparada com esse termômetro aqui, ó, que a temperatura caiu, ó, tá vendo? Então, o congelamento, o que aconteceu? Aumentou. Então, você tem aqui um termômetro que tá marcando uma certa temperatura. Quando você mistura aqui, no caso aqui foi a glicose, olha, gente, que é um tipo de açúcar, o que aconteceu? Esse termômetro caiu. Então, o que tava já congelando aqui, ó, aqui ficou muito mais gelado. É o efeito de crioscopia, tá? Ficou muito mais gelado com a adição desse soluto não volátil. Então, é a crioscopia, tá? Que é a diminuição da temperatura do congelamento. Já tá congelado. Ele vai ficar mais ainda, mais gelado ainda, tá? E o último efeito aqui que eu quero que vocês vejam é a osmose. Isso acontece muito nas células do corpo. Por quê? A célula do corpo, ela fica tipo flutuando dentro do nosso corpo, nos nossos órgãos. Mas tem os espaços. A célula, elas são várias células. Então, elas ficam tipo assim, passeando e trocando com o meio o tipo de solvente, esse tipo de soluto. Não soluto, mas mais o solvente. Então, diz aqui na osmose, presta atenção. É a passagem de uma solução diluída para outra mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável. Eu botei um exemplo aqui para vocês verem, ó. Osmose química. Isso aqui, ó, é como se fosse a passagem das moléculas de água por membrana semipermeável. Desse lado aqui, ó, ele tá mais o quê? Ele tá mais diluída para outro. Ele tá mais diluído, tá vendo? Olha bem aqui, ó. Essa aqui, gente, é como se fosse, isso aqui é uma representação. Deixa eu aumentar aqui, para poder ficar mais fácil, para vocês verem. Ó, osmose. Desse lado aqui, ó, as moléculas começaram a fazer o quê? Passar pro outro lado, ó. Tá vendo? Começaram a passar. Porque desse lado aqui é como se tivesse mais diluído. Deixa eu ver isso aqui para vocês, se eu botei para vocês, ó. Isso aqui. É como se tivesse mais diluído. Então, a solução diluída daqui desse lado de cá, ó, ela começa a passar para o lado de lá. Essas moléculas maiores aqui, ó, significa que tem maior concentração. Então, a solução que está mais diluída, ela passa por essa membrana semipermeável para o lado das moléculas que estão mais concentradas. Tá vendo? É como se ela mandasse passar o líquido. Aqui desse lado tá o soluto com o líquido. Tá misturado. Mas aqui só tem o líquido. Então, o líquido começa a passar, ó, pro outro lado. Tá? Então, osmose é a passagem da solução diluída para outra mais concentrada. Através da membrana semipermeável. Então, aí, galera. Essa é a explicação que eu fiz para vocês. Estudem. Eu vou mandar a folhinha de exercício também em relação a esses exercícios, esse conteúdo. Fora o primeiro conteúdo que eu já passei para vocês, que foi a solução, os tipos de solução. Não esqueça os cálculos, tá? E com mais essa matéria aqui para a gente poder ver se a gente consegue finalizar nossas matérias, ok? Estudem, façam os exercícios, tirem suas dúvidas. Porque estaremos online, eu vou estar online com vocês, é só vocês mandarem as perguntinhas lá, que eu vou responder para vocês no horário da aula, ok? Tchau, tchau, hein? E até a nossa próxima explicação.